Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos falar sobre um assunto muito importante: o acompanhamento da sua declaração de imposto de renda após a entrega. Afinal, saber o que acontece com a sua declaração após o envio pode evitar muitos aborrecimentos. Quando você envia a sua declaração, ela passa por uma análise detalhada nos sistemas da Receita Federal. As informações que você forneceu são cruzadas com os dados enviados por empresas, bancos, profissionais da área de saúde e outros. E se houver alguma diferença nas informações, a sua declaração pode cair na chamada malha fina. Ok, mas como saber se isso aconteceu? E por que aconteceu? É muito simples. É só acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda e verificar o extrato de processamento. Os motivos mais comuns de inconsistência são omissão de rendimentos, seus ou de seus dependentes, despesas médicas não confirmadas e erros de preenchimento. E atenção, se sua declaração estiver na malha e você tiver restituição, ela não será paga enquanto essa situação não for resolvida. Ok, consulta feita e no extrato de processamento consta que a declaração está em malha e você percebe que errou mesmo alguma informação. O que fazer? Depende. Se você ainda não tiver sido notificado pela Receita, você pode fazer uma declaração retificadora, do mesmo jeito que fez a primeira, online pelo Meu Imposto de Renda ou pelo programa gerador da declaração. Agora, se você fez a retificadora e depois de algumas semanas sua declaração permanecer em malha, provavelmente você precisará comprovar suas informações com documentos. A Receita Federal vai mandar uma intimação para você, informando a situação e dando prazo para apresentá-los. Mas se você preferir, não precisa esperar. Mesmo antes de receber a intimação, você pode antecipar a apresentação dos documentos, abrindo um processo digital diretamente no portal da Receita. No extrato da sua declaração, vai constar-se essa possibilidade de antecipação da entrega dos documentos. E é fundamental acompanhar a análise da sua declaração. Lá no Meu Imposto de Renda, você vê tudo, inclusive se há novos documentos a apresentar e o resultado da análise da malha. E se você receber uma notificação de lançamento, significa que a Receita ajustou a sua declaração e determinou um valor a pagar. Nesse caso, se não concordar com o lançamento dos valores, você ainda pode questionar a notificação. Vamos falar agora sobre os dois jeitos de fazer isso. O primeiro é fazer uma SRL. E o que é isso? É a solicitação de retificação de lançamento. Aqui, a revisão é mais rápida, pois é a própria equipe de fiscalização que analisará as suas alegações. Segundo, é fazer uma impugnação. Se não concordar com o resultado da SRL, é essa a maneira de recorrer. A análise da impugnação é um pouco mais demorada, já que é analisada pela Delegacia de Julgamento da Receita. Agora, vamos falar de uma coisa boa: restituição. Se você tem imposto a restituir, o valor será depositado na sua conta bancária indicada na declaração, ou via Pix, usando o seu CPF como a chave. A restituição é atualizada pela taxa Selic, até ser enviada para o banco. E se você achar que a restituição está demorando a cair na conta, acesse o site da Receita Federal e consulte a situação. Pode ser que a sua declaração esteja na malha, ou que você tenha alguma dívida com a Receita Federal. O primeiro lote de restituição ocorre no mês seguinte ao término do prazo de entrega das declarações, podendo ser antecipado para o prazo final da entrega. E você deve estar se perguntando: tem uma ordem para a fila de restituição? Tem sim. As restituições serão priorizadas pela data de entrega da declaração. Mas saiba que algumas categorias de contribuintes têm prioridade legal no recebimento da restituição. Veja quais são. Primeiro,
recebem as pessoas com 60 anos ou mais, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Depois, os portadores de deficiência física ou doença grave. Logo em seguida, os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. E depois, os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix. Será que você está nesta lista? E deve ter gente na dúvida por aí. Conferi o andamento da minha declaração. Não estou em malha e não recebi minha restituição. Que houve? Se a restituição já foi liberada, mas ainda não caiu na sua conta, pode ser que os dados bancários informados lá na declaração estejam incorretos. Neste caso, você tem 1 ano para resgatar a restituição no Banco do Brasil. Depois desse prazo, você precisará pedir a sua restituição diretamente na Receita Federal. É lá no Meu Imposto de Renda, na opção Solicitar restituição não resgatada na rede bancária, que aparece na seção Restituição e Compensação. E lembre-se, o prazo para pedir o seu dinheiro de volta é de 5 anos contados de quando a restituição foi encaminhada ao banco. E tem uma última informação importante sobre esse tema. Para alterar a sua conta bancária antes de receber a restituição, acesse o Meu Imposto de Renda. É lá que você faz a atualização. E lembre-se, se precisar mudar a conta de declarações de anos diferentes, você deve fazer esse procedimento para cada ano. A cada ano que passa, é mais tranquilo fazer a declaração de imposto de renda. As orientações estão mais fáceis e disponíveis, e os sistemas estão melhores e mais intuitivos. Está tudo lá, no Meu Imposto de Renda. Basta entrar no site da Receita Federal ou baixar o app. Espero que essas dicas ajudem você a acompanhar a sua declaração e a evitar problemas com a malha fina. Fique atento aos prazos e mantenha seus documentos sempre organizados. Obrigada por assistir. E até a próxima!